Olha só, pessoal, Semana Agroambiental. Gente do céu, quando a gente imaginou fazer Semana Agroambiental, eu nem imaginava que a gente ia poder trazer tanta qualidade. Primeiro é o seguinte, Deus me ajuda, porque a agenda das pessoas todas aqui que estão participando dessa semana é um negócio impressionante. E elas estão aqui falando com a gente, é mais impressionante ainda. Isso me enche de orgulho. Antes de apresentar meu convidado, que vocês já sabem quem é, eu vou mostrar para vocês aqui a revista Agro Revenda, que é uma das patrocinadoras aqui da nossa Semana Agroambiental. Queria agradecer também a todo o pessoal da Agrivale por estão conosco aqui e agradecer também o pessoal da Absolo, que a gente vai estar cobrindo o evento da Absolo como parte aqui da Semana Agroambiental do programa Fala Carlão. Bom, aqui do meu lado é o Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio é o seguinte, pensa num caboclo bom de serviço, é ele, rapaz. Esse caboclo já teve aqui na BIEC, depois foi para o governo do Mato Grosso e agora está de volta aqui na BIEC. Ele é o diretor de sustentabilidade da entidade, a entidade que é responsável pelas exportações de carne do Brasil. E nós vamos falar com ele nessa semana do agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Fernando, obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo, né? Porque o seu tempo não é fácil não, né, rapaz? Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo. Eu queria começar esse bate-papo nosso falando um pouquinho das COPs, né? Eu tive com você na COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, tivemos junto na COP em Dubai também. E agora esse programa, essa semana, é uma espécie de preparação que a gente está fazendo para a próxima COP, que vai ser no Azerbaijão, em novembro, e depois, principalmente, para a COP 30, que vai acontecer aqui no Brasil. Escuta, de lá para cá, o que evoluímos nesse tema das COPs? Bom, eu acho que eu estou indo em COP desde Cancún já. Você tem muito mais COP do que eu, né? Pois é, mas, assim, primeiro é que existe, né, um grande senso de urgência nas discussões. A gente está vendo, né, coisas que antes estavam só no campo de previsões, mas essa coisa de eventos climáticos extremos, de uma crise climática, né? A gente está tendo exemplos A gente está passando por esse momento, inclusive eu vi cenas agora que eu julgava que era coisa, nem em filme, nem no cinema eu julgava possível, né? As cenas que a gente está vendo aí, né? Não, é dramático e até nossa solidariedade. Sim, aí aos amigos do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que isso está acontecendo, né? Eventos extremos mais frequentes, seca, inundação, enfim. Então tem esse senso de urgência. E aí a gente precisa, né, atacar a fonte do problema, que está em emissões. E na discussão de emissões, assim, você tem duas discussões muito importantes. Uma que é de transição energética, e falando, né, de como sair de uma matriz de energia fóssil para migrar para outras fontes mais sustentáveis. E aí o Brasil já é avançado, né, porque a nossa matriz é predominantemente limpa e o agro faz parte disso, né, inclusive frigorífico fazendo energia, biodiesel a partir de sebo de boi, por exemplo, né, mas você tem cana-de-açúcar, tem hidrelétrica, tem solar, eólica, enfim, várias alternativas. E você tem uma outra discussão importante que é sobre sistemas alimentares, que foi tema nessas últimas COPs, né? E quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente está falando de tudo, de insumo, produção, processamento, distribuição, porque aí a gente precisa conciliar uma demanda que existe por alimentos, que é crescente, né? Você tem países em desenvolvimento, com população crescendo, com demandas, inclusive, por mais proteína na dieta. Como é que você concilia isso e, ao mesmo tempo, consegue reduzir o impacto que essa produção causa? Então, essa é uma discussão que interessa muito para o Brasil e onde o Brasil tem, de fato, capacidade de liderar. Eu me lembro até que dessa discussão de sistemas alimentares, especialmente nessa última COP, alguns temiam, inclusive, pelo desenrolar disso, onde a agricultura brasileira, pudesse sair da condição de fazer parte da solução para ser, vamos dizer assim, colocada contra a parede e ser uma espécie de vilão na história, né? Então, na verdade, você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Sim, né? sim. Se a gente olhar o perfil das emissões hoje no Brasil,
a maior parte vem de desmatamento, uma outra parte vem de agropecuária, e aí onde, né, o gado, o metano tem uma participação grande. Mas, por outro lado, o Brasil é o único país que tem um código florestal, que tem uma agricultura tropical de baixo carbono e que tem um potencial imenso de continuar produzindo de forma sustentável, né? Então, como é que a gente, né, reduz os problemas e investe aqui nos potenciais que o país tem? Essa história sempre fica da... A gente precisa passar a fazer parte mais da cozinha das decisões, eu acho, né? Quando a gente fica com a postura vamos dizer, muito na defensiva, a gente tem que partir para... Nós sabemos o que nós temos, então nós temos que fazer parte das discussões e discutir sem medo dos assuntos, né, dos temas. Exatamente. Na verdade, a gente precisa, de fato, como eu falei, o Brasil tem toda a condição de liderar essa discussão, né, de propor um novo modelo de desenvolvimento, onde a gente consegue conciliar a produção, conservação, né, gerar emprego e renda, gerar desenvolvimento, mas reduzindo impacto. Né? E isso é, inclusive, um conhecimento que o Brasil pode levar para outras regiões tropicais do mundo e cooperar globalmente, né, no enfrentamento a essa crise climática. Mas a gente precisa de lideranças capazes de entender e fazer isso. Agora, isso passa por ciência, isso passa por construirmos as nossas próprias métricas. E como é que a gente faz para essas métricas, ao construirmos as métricas, a gente construir métricas que sejam aceitas universalmente? Bom, eu acho que a questão das métricas é um dos pontos, né? De fato, a gente precisa avançar com isso e tem iniciativas já, tem um centro de carbono sendo feito lá na Exalc, que tem muita gente interessada em apoiar essa ideia de desenvolver essas métricas tropicais, né? Mas eu acho que, sobretudo, o Brasil, e aí na pecuária, né, como é que a gente traduz essa questão de uma transição de sistemas alimentares para o nosso mundo? Quer dizer, a gente precisa definir prioridades, o que precisa acontecer, né? E esse é até um ponto que a gente, como a BIEC, quer trazer junto com as entidades do setor produtivo, com a mesa da pecuária sustentável, com outras instituições que podem se debruçar sobre esse assunto. Como é que a gente constrói, vamos dizer, um mapa de prioridades do que precisa acontecer? E aí a gente está falando de rastreabilidade, de acesso a financiamento, de regularização, de disseminação de tecnologia e boas práticas, de inclusão de pequenos produtores. Então, como é que a gente juntos define esses pilares? Porque eu acho que esse é o grande recado que a gente pode dar nas COPs e até Belém, né? É que o setor está avançando e que a gente tem prioridades aqui onde todo mundo precisa focar esforços. Fernando, é importante a gente falar sobre, vamos dizer assim, a gente até tem aí na nossa semana um tema que a gente denominou iniciativas cotidianas dos agentes agroambientais. Eu acho que é sempre bom a gente poder dar exemplos e falar do que está rolando. Vocês acabaram de participar aí do protocolo do Cerrado, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas ações e em que fase elas estão, né? Quando você diz é preciso a gente saber que caminho a gente vai fazer, o que a gente vai apresentar nas COPs, como é que isso... Você pode dar alguns exemplos para nós? Bom, a gente tem alguns exemplos na indústria da carne, né? Esse trabalho de monitoramento da cadeia, de começar a fazer essa rastreabilidade, de entender né, o risco socioambiental associado a esse fornecimento e como é que a gente ajuda a cadeia a se regularizar, a avançar nessas questões. Então, os frigoríficos estão fazendo isso. Isso começou na Amazônia, agora com o protocolo do Cerrado, enfim, também tem uma ferramenta para a gente entender no Cerrado como é que está o nosso fornecimento, né? E isso de uma forma harmonizada entre as empresas. Mas também o que precisa ser feito em termos de apoio aos produtores. Né? A intenção não é excluir ninguém, pelo contrário, é como é que a gente traz para dentro. Alguém que está em conformidade, que precisa de apoio. Você tem iniciativas das empresas de ajudar o produtor a entender quais são os problemas que ele tem, como é que ele pode melhorar.
A gente está atuando junto com o Ministério da Agricultura, junto com governos estaduais, como é o caso do Pará, e mesmo aqui em São Paulo, de aprimorar sistemas de controle de rastreabilidade. Mas a gente precisa avançar em outras frentes, de incentivo, de financiamento, né? O produtor que quer melhorar, ainda tem um gap muito grande ali dos produtores que precisam investir em tecnologia para se manter na atividade, né? E, ao mesmo tempo, assim, esse cara que está melhorando, ele também, usando tecnologias melhores, ele reduz o impacto dele, né? Ele vai produzir de uma forma mais eficiente. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, não é só ir subindo o sarrafo, mas é ir subindo o sarrafo e trazendo o produtor junto, né? Lógico, o produtor ele está na base de tudo, né? Não adianta você criar um monte de exigências e às vezes ele não tem nem o básico para conseguir melhorar a produção que ele tem, né? Por isso que eu falo que, como setor, a gente deveria trabalhar as lideranças na indústria, na produção, em outros elos da cadeia, em pensar nesse mapa do caminho, nessas prioridades, no que precisa acontecer, como é que a gente cria instrumentos necessários de assistência técnica, de financiamento, para que a gente possa continuar evoluindo e demonstrando para o mundo essa evolução do sistema da carne. Em Dubai, eu conversei com a vice-governadora do Pará, conversei com o governador, enfim, com as pessoas que estavam lá, com o Marcelo, enfim, toda a turma, e está chegando, né? Nós estamos já há um ano e pouquinho, um ano e meio desse evento. E como é que vai ser, e eu queria que você falasse assim, como, na sua ideia, deveria ser, quais são as pautas? O Brasil vai pautar esta próxima COP? Qual é o papel que está reservado para nós? O Brasil está num momento extremamente relevante, né? Tanto com a presidência do G20 como a presidência dessa COP30, que vai ser lá em Belém. E sim, o Brasil tem como pautar o debate, dar um foco, e para mim o foco tem que ser esse, né? O Brasil, como grande produtor de alimentos, como detentor de uma grande biodiversidade, pautar o debate de que a gente consegue produzir, a gente consegue conservar, mas quais são as ações, né? E aí o setor precisa demonstrar isso, quais são as ações que precisam ser tomadas e tá todo mundo num consenso do que precisa ser feito, e internacionalmente o que é necessário também. Na COP lá em Dubai, houve um compromisso de financiamento para essas transições todas que a gente está falando, né? Como é que isso vai chegar até aqui? E a gente está num momento tanto de rever o nosso compromisso, a NDC brasileira ela vai ser revisada para a COP30, o setor precisa participar também, né? Porque isso nos impacta diretamente. E é isso, né? Assumir compromissos ambiciosos, mas definir esse passo a passo que precisa acontecer e definir também, no âmbito internacional, quais são as ações que precisam acontecer. Para a gente caminhar aqui para encerrar essa prosa contigo, e ainda focando lá no que aconteceu em Dubai, e eu me lembro lá que a gente fez enfim, uma entrevista com o governador, e o governador o Pará lançou um ambicioso projeto de rastreabilidade, principalmente no quesito, quando a gente fala nos tais indiretos aqui, que se fala tanto. Você sabe o avanço disso? Como é que está indo esse ambicioso projeto lá do Pará? Bom, teve o lançamento, né? O governador criou um comitê gestor lá no Pará para esse programa de integridade na cadeia da pecuária. A BIEC faz parte desse comitê gestor, onde a gente está discutindo as ações, né? Teve uma equipe da Depará que foi, junto com gente da BIEC, com gente da FAEPA também, foram para a Austrália ver o sistema australiano funcionando, junto com a JBS lá na Austrália. E a gente está lá definindo também qual vai ser o plano para a implementação, né? As prioridades, enfim.
E o Pará vai ser um grande laboratório, né? A gente precisa entender a rastreabilidade como uma ferramenta de controle. É uma ferramenta que vai dar suporte para a questão ambiental, tanto para o compliance, né, para você demonstrar a legalidade da produção, como futuramente para outras questões, como redução de emissões ao longo da cadeia, essa redução de impacto, enfim, tudo isso demanda rastreabilidade. E o controle sanitário também, que é fundamental para o nosso acesso a mercados. Então, o Pará saiu na dianteira porque entendeu a importância disso e todo mundo está empenhado em fazer o melhor para ter isso acontecendo até a COP. E falando em controle sanitário, aqui já para uma questão, o Brasil agora é praticamente livre de febre aftosa sem vacinação. Como é que isso está sendo refletido lá fora? Nós estamos fazendo a nossa lição de casa direitinho? Bom, o Brasil, assim, o fim da aftosa foi uma luta muito longa, né? E agora a gente está dando esses passos a mais da retirada da vacina. Esse é mais um motivo para a gente aprimorar os sistemas de controle que existem hoje no país. A gente precisa, de fato, avançar com uma política de rastreabilidade que dê um controle mais eficiente e traduzir isso agora em ganhos de acesso ao mercado, né? E aí a gente tem tanto a questão sanitária como ambiental hoje são primordiais nessas negociações de mercado, que é onde a BIEC tem atuado, né, para ampliar os mercados que a gente tem, ampliar os produtos que a gente exporta. E a gente está, né, agora, vamos estar lá na Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, justamente para essas negociações. Né? Escuta, a BIEC, para dar um resumo aqui da BIEC, a gente tem ali um post ali da BIEC. Qual que é quantos associados hoje tem a BIEC? Tem um mundaréu, né? Agora tem alguns novos associados. A BIEC está com 40 indústrias associadas, né? E são indústrias que representam 80% do abate com inspeção federal no Brasil e representam 98% das exportações de carne bovina. Então, quase toda a exportação nossa de carne bovina e derivados sai desses associados da BIEC. Para quantos países nós mandamos carne hoje no mundo? 158 mercados. Né? Você deve ter uma agenda bruta aqui. Você, o Camardelli, eu tinha encontrar você aqui na Faria Lima, praticamente eu ganhei na Mega Sena hoje, hein, rapaz? Eu vou de Marabá até Paris, né, Carlos? Até Dubai. De Marabá. Aliás, Marabá, tivemos lá em Marabá. Aliás, acho que tivemos junto em Marabá. Sim, também, né? Também. Então, aqui, com o Fernando é o seguinte, a gente está junto em São Paulo, no Egito, em Marabá, enfim, em todo lugar, né, Fernando? Mas a gente precisa estar, né, porque, enfim, nos estados onde a nossa carne é produzida, é onde a gente precisa fazer as coisas avançarem. Estamos fazendo isso com o Pará, mas dialogando com outros estados produtores também. E precisa estar na ponta lá com quem compra. Sim, né? Com certeza. É eles que mandam a gente, né? É o cliente que manda, né? O cliente é que importa, né? Eu estive em Bruxelas recentemente por conta das legislações europeias. Estamos indo para a China com o presidente Camardelli também, nas reuniões da COSBAN, que hoje é o nosso grande mercado, mas com essa agenda de defesa da nossa carne, da nossa produção, porque, de fato, o Brasil tem tudo para ser, né, o maior fornecedor de qualquer alimento de forma sustentável do mundo. Mas a gente tem nosso trabalho interno para fazer também. Agora, vem cá, usar uma expressão sua do começo da nossa prosa aqui, o copo seu está cheio, está meio vazio, como é que está seu copo? Não, eu acho que, enfim, a gente sabe que a pecuária tem ciclos, né? E o pessoal passou um aperto agora num ciclo, a gente estava tendo recorde de produção, recorde na exportação e o preço baixo porque muito volume, né, de produção, mas estamos virando esse ciclo e é isso, a BIEC está sempre em busca de novos mercados e assim, a gente sabe, a China hoje é o grande comprador, mas o que aconteceu na China de você ter
uma grande população virando classe média, vai acontecer no Sudeste Asiático, está acontecendo em países do Oriente Médio, na África, em algum grau no futuro, isso vai acontecer também, e é de onde a demanda vai vir. Né? Quando essas pessoas, nesses países em desenvolvimento, melhoram a renda, o consumo de carne aumenta, porque a primeira coisa é passar a comer melhor. Né? Então, isso dá um sinal de que o Brasil vai continuar sendo um grande produtor, exportador, e é o que eu falei, para a gente avançar em mercados, hoje, mais que nunca, a gente precisa avançar nas questões ambientais também e demonstrar que a nossa produção consegue ser feita reduzindo o impacto que ela causa. Maravilha. E vocês são a ponte, né? Vocês estão lá no cliente, são a ponte entre vocês... Dos dois lados. Dos dois lados, né? Isso é muito importante. Mas a gente precisa traduzir isso para o mundo da pecuária, dos produtores, e aí a gente está sempre aberto ao diálogo com o CNA, com a Acrimate, com a Acripará, com as associações, né? Para trabalhar juntos nessas questões. Maravilha. Gente do céu, que entrevista top de linha. Também o Fernando é segurança de entrevista top. Fernando, obrigado, viu, querido? Foi top de linha mesmo essa entrevista com você. Você é sempre ponta firme. Obrigado. Vamos fazer outras semanas agroambientais. Com certeza. Pode contar com o Fala Carlão aí. Daqui até o Azerbaijão, a gente vai estar presente lá na COP29, que vai ser no Azerbaijão agora em novembro, e ano que vem, COP30 no Brasil. Escuta, as questões de logística dessa COP aqui, você está animado? Você tem que falar com o Pará está fazendo a lição de casa, isso aí tem que perguntar para a governadora lá, né, rapaz? Eu tive lá em Belém. Belém é uma cidade muito bonita, né? Eu vi as obras já acontecendo. Vamos ver, no fim, né, o Brasil acaba fazendo dar certo de algum jeito. É isso aí, gente. É que não chegou no fim, por isso que até agora não deu certo, mas vai dar certo com certeza, porque o fim ainda tem 1 ano e meio para a COP, é tempo suficiente para a turma se preparar. E a gente tem que mostrar a nossa realidade, é importante que o mundo inteiro veja. Eu acho que o mundo inteiro participar na Amazônia, acho que tem muita gente que fala da Amazônia, mas vai conhecer a Amazônia pela primeira vez na COP, né? E assim, é importante que seja lá simbolicamente, né? Mas também para conhecer a realidade, a parte boa e os desafios que tem também. Com certeza. Né? O próprio governador falou isso, tem que ver do jeito que é, né? Não tem que maquiar nada, tem que ver a realidade mesmo. Né? Exatamente. E a gente vai aproveitar também para mostrar a pecuária, essa evolução toda que a gente está tendo, né? Mas mostrar que ainda tem desafios e que a gente precisa cooperar para superar. Show de bola, gente. É isso aí. Semana agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Ó, mais top de linha, gente. Simplesmente impossível. Agradecer mais uma vez aqui a plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Agradecer a Agrivale, agradecer o Grupo Public, enfim, agradecer a todos vocês que estão aí na audiência desta Agro Semana Ambiental aqui. Obrigado, viu, querido? Um abraço. Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu!